Muito bem, nós estamos ao vivo aqui no nosso encontro. Não é diário, porque é nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras que nós nos encontramos aqui com amigos, pessoas inteligentes que têm opinião formada sobre várias áreas de atuação, para que juntamente com você, que escolhe nos assistir, poder debater esses temas. Sempre com café, um pão de queijo, né, e de forma descontraída, mas claro, com muita opinião. E para hoje, quinta-feira, às 18h04, nós estamos ao vivo, nós estamos recebendo José Patrício, advogado e conselheiro ali do programa SOS Segurança. Tudo bem, Zé? Como é que você está? Tudo jóia, Debré. Primeiro, gostaria de agradecer aí o convite para participar do programa, dividir a bancada aqui com grandes amigos, os quais o Tadeu já tive a grata oportunidade de dividir a bancada do Tribunal do Júri, colega que eu acabei de conhecer, e agradecer a todos vocês. Muito bem, eu que te agradeço a sua presença aqui, a gente poder fazer esse bate-papo importante. Sabe? Você já serviu o pão de queijo? Não, estou só na água. Então você serve o pão de queijo, o chá e o café, porque eu vou apresentar aqui para você então o nosso segundo convidado, Dr. Tadeu Bastos. Boa noite, já passou das 18. Boa noite, Tadeu, tudo bem? Seja bem-vindo. Debré, tudo bem? Inicialmente, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a todos que fazem essa mesa especial aqui para essa conversa, para esse debate na tarde de hoje, na tarde e noite de hoje. Que tenhamos um bom trabalho, muito respeitoso. Muito bem, você foi muito bem recomendado pela doutora Darlene, que é sócia aqui da emissora, que inclusive me surpreendeu hoje, né? E me trouxe uma garrafa de vinho. Quase que ela já me deu uma adega, já me deu muitos vinhos, mas eu achei esse vinho de muito bom gosto, a safra muito boa, ela, né, é de uma uva especial, e eu gostei do vinho, queria agradecer, daqui a pouco a gente mostra uma foto aqui da Darlene entregando oficialmente esse vinho. Parece que ela comprou uma coisa assim simbólica de umas 500 garrafas e está entregando para alguns amigos. Vocês já receberam? Vocês não? Não? Espera até o final. Eu recebi a minha, já recebi a sua. Estou com medo só do TSE descobrir e mandar suspender essa entrega. Pois é, nós vamos falar disso no nosso bate-papo. Não sei por que essa garrafa pode ser interpretada como propaganda, né? Entregue de uma advogada para um advogado. Será que pode ser entendida como compra de votos? Não sei. Nós vamos debater isso daqui a pouco, que aquele careca que trabalha lá no Tribunal Superior Eleitoral, não quero citar o nome dele, que ele vai mandar suspender o programa, que ele não veja, né? A Darlene entregando essa garrafa para nós. Então, muito bem. Nosso terceiro e último convidado aqui é o Marcos Moraes. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer a audiência, né, em primeiro lugar, o convite, aos colegas. Vamos trocar uma ideia, né? Vai ser legal. Nós temos 3 advogados aqui. Qual que é a sua profissão, Marcos? Eu trabalho com marketing político, digital, analista de marketing, né? E presto assessoria para o deputado na Assembleia Legislativa. Bolsonaro não? Hã? Bolsonaro não? Sou Bolsonaro não, você é marketing por Bolsonaro ou não? Não, só político. Para deputado estadual, vereador, já trabalhei para alguns deputados aqui em Goiás, alguns no Paraná, vereador. E mais amante da política, do conhecimento, de jornais, gosto de ver todos, desde a esquerda à direita, a sites oficiais, para entender um pouco o cenário, para ter um pouco da coerência. Essa é a ideia do programa, sabe? A gente trazer pessoas com pensamentos diferentes, com áreas de atuações bem distintas, né? Respeitando sempre a opinião de qualquer pessoa, com o maior carinho. A gente fala com você, telespectador, que escolhe nos assistir, que tem a gentileza de compartilhar o link, né? Nós somos um canal, a TV CMN é o primeiro canal do Centro-Oeste, o primeiro canal fechado. O Zé está aqui com a gente, acho que desde o início, e somos também o primeiro canal streaming. Quer dizer o quê? Qualquer plataforma você pode estar nos assistindo agora ao vivo. Você pode entrar no Instagram, no Facebook, ou num portal de notícias, ou digitando TV CMN. Você acessa a programação, nos acompanha. Depois desse programa que está ao vivo agora, ele fica arquivado no YouTube. Também lá no YouTube, vocês podem estar nos acompanhando. Beleza? Vamos começar os trabalhos? Primeiramente, então, sirva-se o café, o chá, vocês têm que tomar. Sabe o café, o chá? O que é, Tadeu, você quer o chá ou o café? Aqui é café, aqui é chá. E aqui é o pão de queijo. Nós temos que comer para fazer um trabalho assim, o pessoal prepara esse negócio, a gente está quentinho, sabe? E dá para a gente conversar e dá para a gente contar. Primeiro, enquanto eu me sirvo aqui desse pão de queijo, para a gente ser bem goiano, que inclusive o pão de queijo goiano é muito melhor do que o mineiro, sabe? Já comeram o pão de queijo mineiro? Sim. Umas vezes eu comecei minha faculdade em Uberaba, então já estive lá por Minas muito tempo. Morei lá por 3 anos.
Pão de queijo goiano é melhor, a galinhada goiana é melhor, o feijão tropeiro goiano é melhor. O carreteiro, tudo. Os mineiros ficam falando que aqui é pão de queijo dele. Eu tive lá esses dias comigo e achei muito aquém do nosso. Né? Apesar do governador dele ser um caboclo muito bom, muito esperto, mas o nosso também não fica atrás. Um forte candidato a presidente na próxima eleição, né? Os dois, né? O Zema e o Caiado. Exatamente. O Tarcísio. Eu acho que o Zema... Eu acho que o Tarcísio, ele vai, em tese, ganhando a eleição. Eu acho que ele não trocaria uma reeleição por uma aventura direta, assim, uma aventura política de pleitear uma primeira candidatura, cometendo o mesmo erro daquele que ele o sucedeu, que era o Dória, né? Dória cometeu esse erro, começou a pular. Eu acho que vai ficar mais suscetível aos governadores de reeleição. Mas o Dória não vai ter outra... Dória não foi um erro, o Dória foi um suicídio político. O Dória, a partir do momento que ele traiu o Bolsonaro, assim como o Wilson Witzel, assim como todos os traidores, todos os lesa-pátria, a própria Joyce Haussmann, que traiu o presidente, achando que iria dar um golpe e iria assumir a cadeira. Que teve 1 milhão de votos na eleição de 2018 e agora teve 13 mil votinhos. Então, assim, o Tarcísio, se ele fizer o trabalho que ele fez no Ministério da Infraestrutura, com toda certeza é um fortíssimo candidato. Eu lanço a ideia melhor. Eu lanço a ideia do Tarcísio com o Caiado. Não, numa chapa com o de Minas. O Zema. Mas é uma grande chapa. Não, São Paulo e Minas. É legal. Talvez o Zema viria, com certeza, de senador, porque não pode repetir, vai vir de senador, engolir o Calil de vez lá em Minas, enterrar logo a história política do PT em Minas com o Calil. Você acha que vem para Senado? Em Minas? Só o Zema, com toda certeza. É porque eu acho que assim, o Caiado já é cogitado também pela idade, que eu acho que também já está quase encerrando a carreira dele política, tanto pela idade, já sem reeleição, é um nome talvez que tenha tido algum acordo ali. O próprio Sérgio Moro, depois dessa decisão, ele vai dar uma crescida, acho que ele vai dar uma recuperada no eleitorado dele, na turma, porque ele viu que ele tinha que ter um lado, não adiantava ficar no meio, porque não existe a terceira via, ou é um ou é o outro. Pode ser que ele cresça dentro dos 4 anos, o próprio Dallagnol, Marcel Van Hatten, tem muito nome bom, assim, sabe? Eu não concordo com o nome do Caiado por causa do tamanho do colégio eleitoral. Também é. Caiado. Então, ele pode às vezes fechar, mas não viabiliza uma candidatura para se ter uma força nacional. Mas a União Brasil cresceu bastante, né? Você vê na Bahia. Na Bahia é o antigo DEM, né? O maior partido do Brasil. E fizeram uma bancada gigante. E Goiás é muito forte no agro também, né? Tem que lembrar isso aí. O Caiado foi muito bem votado, assim. O Caiado já foi candidato a presidente da República. A ficha dele é muito limpa. 2 eleições em primeiro turno, isso é inédito em Goiás. Exatamente. Mesmo o Marconi fazendo um excelente trabalho, tanto no primeiro quanto no segundo, com todos os sucessores, nunca existiu isso. E eu vou fazer uma fofoca aqui, então. Eu acho, para não dizer que é certeza, eu acho que de repente nós teremos alguns... Debré, deputado federal? Não, presta atenção. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa de uma mulher de Goiás no Ministério. Eu também estou sabendo e eu tenho quase certeza que vai. Eu não posso contar porque está na sala e o pessoal cogitou. Então, mas você pode. Eu não sei se você comentar, eu não posso desmentir. E o cenário feminino também está crescendo muito. Sim, tá indo, né? Tá vendo? Já, na Assembleia agora é mais 4 mulheres. Merecidamente. Era 2, né? Que era a Leda e a Adriana Costa, agora são 4 mulheres. Tá, vamos só terminar essa ideia aqui de Minas Gerais e do Brasil, para a gente passar para outros. E a construção desse programa é de jeito, não tem pauta. A gente vai conversando, tomando café, daqui a pouco a gente fala da marca do café e vai embora, joga xadrez e vai embora. Mas assim, falando a nível nacional, eu acho que tem essa tendência muito hoje sendo construída com esses candidatos que nós falamos. Eu acho que o Caiado ele vai ter que se posicionar bem. Eu acho que esses pontos, Zé, que você colocou, são pontos que devem ser observados sim. O fato de ter sido eleito e reeleito no primeiro turno, ser um cara que não responde processo de nada, é uma coisa no Brasil que você pode contar nos dedos, uma meia dúzia de pessoas talvez que tem uma vida pública sem mancha, sem processo, sem nada. Da idade também, né? A questão da idade, a questão do maior partido do Brasil, se ele se mantiver, claro, porque o União Brasil é o cruzamento entre dinossauro, elefante,
Rolinha, né? É um cruzamento de tanta coisa lá que a gente tem que saber se ele vai permanecer grande depois que passar as eleições. É um ponto. Caso permaneça, é um partido que deve ser assistido. Você vê que o fato de ser grande não tornou ele de relevância nessa legislatura. Né? Todo mundo brigou, todo mundo rachou aquele cruzamento, aquele monte de coisa que a gente não Soraya sabe o que é. Tronic, suicídio. E que é isso? Morreu. Aliás, não só a Soraya, se nós analisarmos o cenário político nacional, todos. A União Brasil matou todo mundo. Matou Dória, o cara que teve que vir, que era governador lá de Rio Grande do Sul. Eduardo Leite. A própria moça que você falou, que eu não sei que está Soraya Tronic. Mas voltando no onde ela apareceu. Já que você falou no Dória, vamos fazer uma reflexão bacana. O Dória, no início da vacinação, muito se falou que o Dória estava certo, que o Dória comprou a vacina, e o Dória afogou. E o Bolsonaro não. O Dória sucumbiu dentro da própria vaidade, não conseguiu bancar sequer uma reeleição, que ele sabia que ia perder, ele tinha certeza disso. Então isso prova que quem estava certo era o presidente Bolsonaro. Quem acertou desde o início foi o presidente Bolsonaro. E todos os traidores, todos os lesa-pátria caíram um a um. Teve uma análise que eu fiz, todas as pessoas que traíram o presidente ou perderam ou ganharam em cima da risca. O Kim Kataguiri mesmo perdeu, de 400 foi para 200. A Joyce de 1 milhão para 13 mil. O Alexandre nem... O Dória derreteu, acabou. Ele tá o Wilson Witzel. Witzel, todo mundo, cara. E agora sim, essa eleição com Federal e Senado, tudo lá do Bolsonaro, essa é uma mensagem. E isso está assustando muito o cenário político da esquerda. Porque se nós analisarmos hoje nós estávamos falando, né, Tadeu? A decisão da ministra Carmen Lúcia foi assustadora. Você teve acesso a ela, Debré? Eu até passei para ela, para que ela colocasse aqui no programa. A ministra assume que a decisão é inconstitucional. Ela fala da inconstitucionalidade, ela fala da aberração jurídica, mas ela vota favorável. Então, nós estamos vivendo hoje com essa decisão um policiamento do pensamento, Debré. Então, se você analisar hoje, quem decide o que é fake news ou não, são os senhores do TSE. Então, peraí, agora nós já estamos entrando em outro assunto, então. Então, peraí. Agora nós vamos falar sobre a questão do que é fake e da nova construção daquele cara, que eu não vou citar o nome dele, daquele careca, do mal, né, que trabalha, não vou citar o nome dele, não posso citar. Eu gosto de chamar ele de assessor do capeta, né, aquele careca do mal, que não tem, nunca antes na história do planeta Terra teve uma pessoa que fez tão mal ao Brasil quanto aquele cara. É uma vergonha nacional. E eu até digo mais, Zé, Tadeu, Marcos, telespectadores, os seus pares lá do STF deveriam se envergonhar. Nós já tivemos uma história, um passado na história do STF, que um ministro levantou e falou: olha, ministro fulano de tal, você envergonha a corte, você acaba com nós. Lembra quem que é? Sim. Joaquim. Né? E o que ele fez por último? Não, nem fala, ele tem uma decepção grande. Qual a moral esse cidadão tem para reescrever a sua biografia do passado? Ele rasgou e jogou fora, eu concordo, né? Só porque naquela época ele chamou a atenção dos pares dele, que alguém né, se destoava completamente e envergonhava a Suprema Corte Federal. Mas é uma coisa que nós não vemos hoje, nenhum se levantar e falar: assessor do capeta, você que é do mal, está destruindo a história do Supremo Tribunal Federal. E se não bastasse, sai para uma outra instituição e em 60 dias ele rasga todo o Supremo Tribunal Eleitoral. A questão não é nem... vai além disso. E nós devemos isso ao presidente Bolsonaro. Se nós analisarmos tudo, o senhor que é cientista político, entende de marketing político, tudo que foi discutido e analisado politicamente antes do Bolsonaro, nós, uma época dessa, estaríamos discutindo o quê? Jogo da Copa. Estaríamos discutindo os jogadores que estariam lá na Copa. Hoje ninguém sabe quem são os jogadores e todo mundo sabe quem são os ministros. Tem muita gente que não sabe que tem Copa do Mundo. Mas sabe quem são os ministros do STF. Isso é muito preocupante para quem trabalha no mundo jurídico, porque você tinha que ter orgulho de alguma coisa. Você tem que, eu tenho um tribunal ali que traz orgulho, que defende a Constituição do país, e hoje você vê eles indo na contramão do que diz a Constituição. Eles
cerceando a liberdade, acabando com os direitos. O que eles, hora nenhuma, estão fazendo é aquilo para qual eles foram nomeados, que é guardar a Constituição, a Constituinte de 1988, mas né? Isso só pega pela questão da indicação. A partir do momento que o ministro do STF é indicado por um político, vamos supor Bolsonaro, Lula, vamos supor Bolsonaro, vai indicar mais 2 agora, ou 3, né? E aí fica aquela tendência para um lado ou para o outro. Talvez teria que mudar isso, tipo assim, é uma questão de juiz de carreira, talvez um concurso, eu não sei. Talvez não seja isso que tem esse tipo de... Porque a gente sabe muito bem, pelo fato do Lula ter sido... Os tribunais também têm a indicação do 5º Constitucional, ora Ministério Público, ora Advocacia, e nem por isso tem essa bagunça que virou lá. Tinha uma dívida, né? O Lula é o cara, assim... O problema é o ativismo judicial. O ativismo judicial é que tem que ser combatido. Mas o que o Marcos está dizendo, e a gente não pode deixar de pensando como fazer sociedade. Análise, porque você, diferentemente dos tribunais estaduais, regionais e do STJ, você dá um poder exclusivo para o presidente colocar quem que ele quiser. Exatamente. É um aliado, não deixa de ser. Você pega os advogados dele e coloca ali para defendê-lo, o interesse dele. Porque onde é que vai que isso acontece. Mas você viu que as decisões do Nunes Marques foi contra o Bolsonaro. Ele tinha acabado de indicar lá e ele negou 2 decisões contra o Bolsonaro. Nem sempre. É o que nós estamos falando agora do ativismo judicial. O ministro Fachin, ele é ativista comunista desde que nasceu dentro da universidade. Mas a análise que eu fiz é assim, Bolsonaro ganhando ou perdendo, a maioria é conservador. Então, quem dá jeito nisso aí é o Senado, sem sombra de dúvida. Então, foi eleito uma quantidade ali, que vai poder fazer um trabalho ali de talvez um impeachment, vai mudar. E por que o Senado não deu jeito nisso? Porque tem gente lá que tem rabo preso. Todos têm rabo preso. Mas vai mudar agora. O presidente do Senado tem ação milionária no STF. Agora vai ter outra fazer eleição. alguma coisa? Por isso que eu não estou tão preocupado se o Bolsonaro perder ou ganhar por causa da Câmara, Senado. Eu me preocupo. Porque o Lula não vai ter governabilidade se quiser fazer qualquer outro tipo de coisa. Amigo, e o Bolsonaro, sim, vai ter Neto. governabilidade. Aí vai ser outro tipo de gestão. Não. Aí vai ser uma gestão com todo mundo ali aprovando as pautas que tem que ser aprovadas. Zé, acho que eu vi uma explicação de por que os caras defendem uma corte por carreira, e eu gostaria de trazer essa mesa aqui para a gente debater isso. E a base da análise dele é exatamente isso. Se pega um advogado, o advogado sempre teve lado. E sempre defender o lado, ele é treinado para defender o lado ao qual ele é contratado. Tem, né? Da natureza da advocacia. Né? Nós temos 2 advogados aqui, tem mais advogado aqui atrás. Então, ele é treinado para advogar em favor de um lado. Bom, então se você pega alguém que é treinado durante a vida inteira e fez carreira para defender um lado, você põe na corte, ele vai defender um lado. É isso que está acontecendo lá dentro na corte. Já diferente um jurista. Um juiz de carreira que ele já é treinado a vida inteira para ele julgar. Né? Exatamente. Eu vejo isso com muito sentido e importância isso, de levar essa pessoa que é de carreira, que construiu, né, que teve uma carreira sem mácula nenhuma, né, e inclusive ele falar, nossa, eu quero fazer uma carreira tão brilhante que eu vou chegar ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Olha que estímulo que seria para os nossos juízes de carreira. Acima deles é quem? Maravilhoso. Acima deles é quem? E mesmo assim, Marcos, eu penso que ele deveria também ter tempo para iniciar e cumprir, que seja 5, 10 anos, não é, mas ele tem que ter tempo de falar, não, eu vou passar um tempo e tem que aposentar. Igual nessa situação. Isso precisa ser enfrentado agora. O cara está contra a Constituição, que está escrito, você viu lá, né? Os caras tá uma resolução do TSE tem força de lei. Tá ridículo. Mesmo que a gente, pegando o raciocínio do Debré, mesmo que a gente adote o raciocínio e a ideia dos tribunais. O presidente escolhe, mas ele escolhe de dentro de uma lista, né? De acordo com o filtro que a OAB passa, que o TJ passa, ou que o TJ, né? O que o STJ defina como ministros. Por que não um ministro do STJ, que é a sabatina é uma brincadeira, da maior corte, a sabatina deles é uma brincadeira. Depois do STF, por que não um ministro do STJ que está ali por essa seleção assumir o cargo do Supremo? É uma coisa muito natural, depois você sobe um para o STJ.
Muito bem. Vamos para o terceiro e último assunto, então. Lembrando você que está nos assistindo aqui, a gente começou esse debate, nós começamos a falar do que mesmo no início aqui, quem lembra? Pão de queijo. É do pão de queijo. Minas Gerais. Minas Gerais. A concorrência entre Minas Gerais. Você esqueceu? É a concorrência que nós temos saudável e respeitosa de gente discutir quem tem melhor pão de queijo, se é Goiás ou Minas Gerais, né? E eu cultivo agora em Minas Gerais recentemente, experimentei em vários lugares e eu acho que o pão de queijo de Minas Gerais não chega nem no pé do pão de queijo da minha mãe, a Rita, lá de Porá. E aí nós estamos falando de outras coisas e falamos agora do STF, falamos da questão da eleição presidencial, do que a gente acha que vai acontecer nos próximos anos. Esse foi um debate bacana também, saudável, onde nós conseguimos enxergar um posicionamento do nosso governador, que ele pode chegar lá, o governador Ronaldo Caiado, por conta de uma história limpa, nome, né? É um nome, né, que ele vai disputar essa concorrência, provavelmente com o governador de Minas Gerais, que também foi eleito e reeleito no primeiro turno. Olha que coincidência. Com o próprio Tarcísio, também vai ter o vice do Bolsonaro, talvez, né? Que é o próprio... Talvez o Tarcísio. Eu não acredito no Tarcísio. Tem que ser os caras mesmo. Falado aqui só nessa síntese que eu estou fazendo, eu não acredito no Tarcísio, porque eu acho que ele pegando a maior cidade da América Latina, né, vai chegar lá na cidade, vai ter que fazer um trabalho, eu acho que ele como técnico, né? Talvez ele vai pleitear a reeleição, me parece muito natural para isso. Melhor. Bom, e terminamos agora falando da questão do STF, da história maligna, do mal que ela vai ocasionando. E, claro, para falar que nós não falamos do mal, falamos do assessor do capeta. Se você não sabe quem que é, procure lá alguém que seja careca e faz mal a toda a nação e persegue a população. Até rimou, ficou bonitinho, né? Rimou. E aí, para concluir essa fala aqui, eu quero dizer o seguinte, esse cara que nós referimos agora, ele está descrevendo por si próprio, quer dizer, não está zelando a Constituição mais, ele nem sabe o que é Constituição, largou aquele trem para lá e ele está cuidando de outras coisas. Mas ele resolveu por si próprio definir o que é fake news. Fake news é uma notícia falsa. Boato. É um boato. E eu concordo que esse boato, essa notícia falsa, causa sim um mal-estar e prejuízo e leva inclusive pessoas a perderem a vida. Nós tivemos casos de uma senhora que foi morta porque soltou uma notícia falsa que ela sequestrava criança, matava para fazer bruxaria. Lembra disso? Está retratando na novela. Não precisa nem dizer que a notícia falsa tem um mal danado. Mas não bastasse ele dizer o que é e o que não é falso, me parece que isso não deveria ser o papel de um ministro, né? Olha que eu não sou juiz, mas eu acho que é um papel tão pequeno para o ministro se preocupar com a notícia falsa, não. Não quer dizer que ela não seja e deva ser combatida. Nada disso. Só acho que isso não é o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora ele resolveu reinventar os novos termos. E aí eu vi uma descrição, e eu trago aqui para abrir aqui para vocês, que a notícia é da seguinte forma. Ele diz que várias notícias verdadeiras, olha só que coisa mais complicada. Eu pego várias notícias verdadeiras que foram narradas como fatos verdadeiros pela mídia consolidada. Essas notícias foram checadas, não eram falsas, são verdadeiras, são dados, são fatos. Que essas várias notícias verdadeiras somadas podem juntos serem interpretadas de uma forma falsa e levar a pessoa ao engano. Você entendeu o que eu falei? Tadeu, Marcos, você entendeu o que eu falei? Confuso. Não ficou explicar. É o mesmo que falar, você é o ministro. Mas é o ministro. Ele pega várias notícias verdadeiras, soma isso tudo, mas ela pode ser dada uma interpretação. Que ele quer que eu interprete que aquilo seja verdadeiro ou falso. Olha o risco que olha o nível de loucura, de insanidade que o homem pirou a cabeça. Sabe quem é a culpa geral disso aí? Eu vou chamar a nós a responsabilidade dos grandes advogados, das grandes bancas. Vamos lá. Cadê o AB que não se manifesta? Só o AB de São Paulo. Só o AB de São Paulo que se manifestou até agora. Vamos pegar os grandes advogados, os grandes juristas. Antônio Carlos de Almeida Castro, Nabor Bulhões, Auri Lopes Júnior, os grandes juristas. Se esses caras tivessem feito uma carta aberta e uma manifestação direta com a primeira decisão esdrúxula desse cidadão, você pode ter certeza que teria freado. Mas todo mundo acha bonito enquanto estiver batendo do lado de lá. E quando estiver batendo no Bozo, aí estava todo mundo batendo palminha. Hoje, nós comentávamos agora há pouco, que jornalistas daqui de Goiás, que criticavam o Bolsonaro, que eram a favor do Lula, já estão publicando o contrário. Uma colega nossa aqui acabou de dizer, eu voto, não sou bolsominion, mas eu voto no Bolsonaro. Já mudou o voto por isso, porque está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo de mais sagrado
O direito de liberdade. O direito de liberdade, o direito da imprensa publicar a notícia, ela não está podendo entrar mais. Contar o fato. Contar o que está acontecendo. Não, e o que ele conta. Mas isso vocês é não bom. podem interpretar. Nós chegamos num ponto, Tadeu, que a interpretação, ela é um fato que cada um carrega diferente do outro. Porque uma interpretação de um texto, todos nós fizemos faculdade, né? O careca do mal, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tem interpretação de texto. E aí a gente lia o texto, lembra lá? Talvez você tenha feito faculdade, mas você lia um texto e cabia você fazer uma interpretação daquele fato. E a livre interpretação para fazer uma redação não torna um mais verdadeiro do que o outro. Não. Mas ele lia na íntegra. O que acontece? É os cortes. E viraliza isso. Eu falei para ele, estudei com o Duda Mendonça, marqueteiro do PT, que é o melhor marqueteiro que existe. Então ele ensina isso, sabe, em aulas. Isso é parte do jogo. O Duda Mendonça é o marqueteiro do mal. Mas o que acontece? Por que eu não apoio Lula nem PT? Porque eu entendo o mecanismo que eles fazem. A doutrinação, a alienação com as pessoas. Tem amigos de esquerda, tem amigos de direita, mas aí eu vou na coerência. Tá rolando ali uma manchete, vai lá, cara, pega e vê na íntegra. Vê tudo, é justo, né? Eles não têm coragem. Se o cara fala assim, você foi grosso lá com a menina, com o cara lá, não, vou sentar e conversar com você primeiro, o que aconteceu lá, parceiro? A galera já tem essa necessidade de julgar, sabe? Mas quando você vê na íntegra, a galera, não, você fala assim, não, meu Deus, não acredito que eu disseminei isso aí. Mas aí a galera aproveita por causa da ideologia. Aí que tá, por que eles odeiam tanto as mídias sociais? Por que eles querem calar a imprensa? Por que eles querem regulamentar a mídia? Porque eles gostam da manipulação. A Globo, até pouco tempo atrás, nos manipulava. A única fonte de informação que nós tínhamos era às 8 horas da noite, no Jornal Nacional. Todo mundo sentava para ver o que se tinha. E era engraçado. Não era democrático. Não era democrático. Não era. Nós éramos manipulados. A gente não sabe o que era verdade. Espera uma coisa. Nós fomos forçados a chamar democracia e manipulação são duas coisas diferentes. Eu estou dizendo que o ato da Globo usar uma notícia, e ela faz isso até hoje, e ela manipula essa notícia para te fazer entender uma coisa, é democrático. Se você não quer ser manipulado, leia mais, ouça mais, converse mais, assista programas iguais a esse com mais frequência. Como nós vamos falar isso para o eleitorado do Piauí, que sofre com os partidos do PT a vida inteira lá e não cresce? Como nós vamos falar isso para o eleitor da Fátima Bezerra, que acabou de ser reeleita lá no Rio Grande do Norte? Como que nós vamos falar isso para o eleitor do Camilo Santana, lá do Ceará? Zé, infelizmente isso leva tempo. E aí é a educação do povo. E a educação se faz por duas formas. Tá aqui, Preste atenção numa coisa. Educação se faz por dois caminhos. Uma, de forma formal. Nas escolas, lá no ensino fundamental, médio e nas universidades. Você se forma dessa forma. O outro é na vida. Aí é lendo, escrevendo, é debatendo, é vivendo. Você também se forma assistindo televisão. É só pesquisar. Você pode escolher qualquer televisão e o programa que você assiste, porque você vai ser formado para que essa formação, essa capacidade de interpretação dos fatos, essa leitura da realidade, você se torne mais competente com isso. Quanto mais você debater, você conversar, você mais ler, você mais questionar, né? Você vai pegar uma notícia aqui para deixa eu ler, será que esse cara aqui, Zé, não está tentando me manipular? Isso é saudável. E é engraçado, Tadeu, nos Estados Unidos tem dois jornais lá que predominam, um é republicano, o outro é democrata. Exatamente. E as pessoas lá são inteligentes, tão quanto os brasileiros, Marcos, pegam o jornal e ele lê aquele jornal sabendo que ele é tendencioso. E eu quero dizer para vocês, não existe nenhuma nota, nenhuma inscrição, nenhum texto, nenhuma redação, nenhum programa que ele seja imparcial. Eles têm sua parcialidade, eles podem omitir essa parcialidade. Mas se você começar a ler, você sempre vê um ali, mais viradinho para um lado, mais viradinho para o outro. Você sabe por quê, Debré? Porque tem interpretação. Isso. Então, quem passa a notícia, interpreta ela do jeito que lhe convém. É interessante. E é isso que você está dizendo desde o começo. Ressaltar aqui também. Mas aí, desculpa. Porque nós estamos proibidos de fazer, né? Alguém está querendo fazer por mim. Dependendo do careca do mal, ele quer fazer por mim. Careca do mal, eu não aceito sem interpretar. Eu estudei, eu tenho capacidade de interpretação. Eu vou fazer as escolhas certas ou erradas e arcar com as consequências dela. Apesar né? Não é você que vai dizer que a somatória de verdades absolutas se torna uma mentira. Olha que absurdo. Nós estudamos, apesar de não sermos ministros do Supremo, né? Porque é só lá que tem direito de interpretar. Dá pra falar. Infelizmente é o que está acontecendo. É importante ressaltar, assim, principalmente para jovens, que tem muitos seguidores, artistas, que abraçam a causa, que fala ali mal do Bolsonaro. Vai entender por que ele está falando mal.
Você vai lá ver, o cara regulou a Lei Rouanet, que dá a possibilidade de um artista aqui goiano que toca no barzinho aqui fazer um projeto e ganhar. Porque antigamente era esculachado lá. Agora é 500 mil, né? 500 mil. Qualquer um pode ter acesso à Lei Rouanet. Ah, agora eu entendo por que a fulana fala mal. Por que a Globo fala mal? Foi cortado 58 milhões mês de verba publicitária que tinha no governo anterior. Então cortou. Então, então entendendo porque os caras estão falando isso. Você entendeu? Quando você vê aquilo lá e questiona, aí você acha a resposta. Artistas com exclusividade, lá na hora da urna, lá você volta. Já entendi. E aí isso é informação, é primordial para que isso aconteça. Se você não tiver essas informações, isso que o Marcos está falando, você não vai conseguir fazer essa leitura. A gente tem que perguntar, né? Peraí, o Marcos Moraes... O Bolsonaro fez na campanha, no debate da Band, né? A gente tem que fazer... Google aí, humilhou o Lula. Isso, nós temos que fazer essa leitura, tem que perguntar. O Marcos Moraes, ele emitiu uma opinião agora. Essa opinião dele está carregado de formação, de conceito, de lado. Quando eu consigo ver, né? Porque eu estudei, eu me preparei, eu faço isso com frequência, né? Mas o cidadão também consegue ver na sua fala uma tendência para um lado e não para outro. Isso não te faz maior e nem menor, e nem certo nem errado. E o cidadão escolhe, concordo com o que o Marcos está falando, discordo com o que o Marcos está falando. E isso é democracia, é isso que eu falei aquela hora. É democracia, respeitar que o outro pense de um jeito, haja desse jeito, posso pensar de outro jeito e agir de outra forma. E mesmo assim todos nós estamos com a razão, enxergando pontos diferentes. Sabe? Fala, Zé. Desde que o Alexandre de Moraes permita, né? Se ele não permitir, não. Então, se ele permitir... É o ponto mais importante dessa mesa. É o ponto mais importante. Nós temos as nossas opiniões. É a democracia. O direito, ele é feito para a democracia. É a regulamentação de normas, mas de uma forma coerente. Né? E o que a gente tem visto hoje são interpretações incoerentes, interpretações tendenciosas e, infelizmente, prejudiciais a determinado grupo. Isso é inaceitável. Isso, para mim, dentro do direito, é inaceitável. Nós temos idade aqui, peraí, só entender que quem passou pelo regime... Ditadura militar? Regime militar. Intervenção militar constitucional. Eu não passei, mas eu vejo muita... Tá, mas eu quero dizer assim, mesmo naquela época... Eu sou de 79. Eu sou um pouco antes. Eu peguei um finalzinho até 85 ali. Eu andava de cueca, eu lembro do Sarney, lá em Porangatu de avião. Lembra? Eu tenho 46, eu sou de 76. Peguei um pedaço do finalzinho da história ali, mas eu era bem menino, mas eu lembro desse negócio. Você é de quanto? De 80. 80. Também lembro muito pouco. Lembro um pouquinho. Você que é mais novo, hein, Marcos? 82, mas assim, eu vejo muito documentário. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, a gente segue. Eu quero trazer aqui própria meu pai fala. Para que a gente entenda, é dizer o seguinte, nós que já somos um pouquinho mais vividos, e eu não me recordo, já no finalzinho do regime militar, já na redemocratização do país, de assistir o que eu estou assistindo agora na democracia. Isso que está me deixando muito assustado, porque naquela época ainda tinha resíduos, os militares ainda estavam lá dentro, ainda tinha censura, ainda tinha resíduos disso tudo. De anos, depois da redemocratização ali, ainda tinha resíduos, ainda tinha legislação ainda, mesmo que com a nova Constituição, mas ainda tinha resíduos comportamentais, pensamentos, atitudes, que ainda remetia àquele regime que nós tivemos naquela época, sem falar de sua invasão, não quero entrar se foi militar, golpe militar, não, mas existiam resíduos. E eu quero dizer que agora, na plena maturidade da democracia... Tivemos deputado federal preso, tivemos a imprensa que tem imunidade parlamentar. Tivemos Alan dos Santos, que teve que ir embora do Brasil. Exilado. E diferentemente do presidente Jair Bolsonaro. O João Willis, quando saiu daqui do Brasil, abandonou o mandato para ir embora dizendo que estava sendo perseguido político, entrou e saiu do Brasil quantas vezes quis. Mentira. O Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, e bem antes, ele vem sendo atacado pela imprensa dia a dia. Nunca pediu para calar nenhum blog, nunca pediu para silenciar nenhum jornalista, ao contrário do que esse pessoal tem feito. Mas a esquerda sempre pregou, né? Caso o Bolsonaro seja eleito, vai ter ditadura. Tá e a ditadura que está acontecendo. Só que a galera não falou de onde viria, né? Não, e o que nós comentamos aqui... Eu estou sendo censurado ao vivo aqui. Mostra aqui, pô. Olha aqui. Deixa... Lê aí pra mim. Debré, falar um... Debré, aqui eu estou sendo censurado. Falar... Vê quem assina. Vê quem assina esse mandato de intimação. Vê quem assina esse mandato de intimação. Eu conheço essa rúbrica. Mas é uma Debré, é importante falar para a audiência, não é questão sobre Lula, sobre Bolsonaro, entendeu? Porque assim, é sobre liberdade, amigo. Tem que defender a pessoa.
você tem que ver o que aconteceu no governo Bolsonaro. Vamos supor, não gosto dele. Tá, então tá bom, beleza. Pesa na balança, o cara teve 4 anos de governo, 2 anos de pandemia, as contas estão equilibradas. Paulo Guedes ganhou o prêmio de um dos melhores ministros do mundo. Crescendo, economia crescendo. Aí eu acho que é justo o cara ter pelo menos mais 4, beleza? Por que o Lula? Por que não a Tebet ou o Ciro, já que eles falam não gostam do Bolsonaro? Por que não votou na terceira via, então? É uma previsão catastrófica para o mundo inteiro os próximos anos. Exatamente. Com exceção do Brasil. A FMI fez essa previsão. Nós vamos ter dificuldade econômica muito grande mundial. Exatamente. Menos o Brasil. Brasil é um dos países que está fora dessa previsão. Por quê? Por causa de uma Fez a tarefa de política casa, econômica. né? Mas a população é manipulada. Eu só falo assim, cara, estuda um pouquinho, igual você falou. Entenda. Consulta. Não vota em ninguém, não precisa votar em ninguém. Não, cara. Mas E não acredite em ninguém, telespectador. Não acredite em nenhum de nós. Não acredita em nenhum de nós. Não, eu estou te contando, consulta o Google. Exatamente. Consulte o Google. Deixa minha garrafa de vinho aqui, porque antes que alguém carregue. Não, mas consulte o Google. Eu fiz uma analogia para um amigo meu que é nordestino, que ele é bem Lula, assim. Eu tenho muito amigo, assim. Falei, beleza, então tá. Então vamos comparar. Você já ouviu falar em Santa Catarina, Paraná, e ele é lá do Maranhão. Falei, então lá nunca teve um governo petista, nem prefeito, nem governador. Você dá uma olhada lá. Lá é primeiro mundo, meu amigo. E lá vocês, lá é como se fosse a Venezuela do Brasil, assim. Por quê? Porque lá quem manda é o governo petista, desde prefeito, vereador, o dia que o senhor tiver a oportunidade, pergunta para ele quantos paranaense ou catarinense ou Rio Grande do Sul desceram de lá para procurar emprego lá no Maranhão, no Piauí, e quantos pessoal do Nordeste sobe em busca de emprego. Isso aí, Debré, tá mais do que na cara que é o modelo político adotado. Lógico, é quem governa. Eu tenho um amigo pessoal que foi candidato lá no Piauí, Coronel Diego, quero até mandar um abraço para ele. É impossível mover contra a máquina. É uma destruição de fake news que eles mesmos dizem combater, mas é uma destruição de morte moral de imagem. E outra, os caras lá são analfabetos funcionais. Sim. Lá não tem como progredir. Tocou num assunto muito interessante, que é a questão da Venezuela. Eu vi uma reportagem essa semana, dizendo que Rondônia, acho que é Rondônia. Rondônia, que é a divisa. Que é a divisa. Ela não elegeu nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, nenhum governador, e salvo engano, eu posso estar enganado, mas nenhum prefeito. De quê? De partido? Do Partido dos Trabalhadores. Porque eles... Porque viu o resquício, né? Não, eles estão recebendo tantos venezuelanos lá. Pra caralho, mano. Tanto que tá... Pra caralho. Eles estão vendo tanto que... Eles estão convencendo. A situação é ruim. 80% pra caralho, mas foi Bolsonaro. Excluíram o PT daquele estado. Eles estão convencendo. É isso mesmo. Gente, nós estamos faltando alguns minutos para encerrar esse bloco. E passa rápido, você viu? 45 minutos praticamente já voou. E eu quero trazer uma última notícia aqui para a gente encerrar, que é essa situação. Eu gosto de ouvir as pessoas que a gente convida. Como é que você está avaliando esses próximos, faltam 10 dias para as eleições? E a sensação de cada um de vocês, vidas diferentes, experiências diferentes, idades diferentes, militam em áreas diferentes, atuação diferente, quer dizer, vocês têm a capacidade de fazer uma leitura bem diferente. Então, assim, já é para as considerações finais mesmo, e essa sensação que nós estamos vivendo para os próximos 10 dias das eleições e o resultado que vocês esperam, por que esperam. Quem quer começar? Posso começar, bebê? Eu tenho visto uma evolução muito grande da campanha do Bolsonaro. Eu tenho visto que a campanha da oposição, do Partido dos Trabalhadores, já está sendo esvaziada. Essa semana nós vimos o Henrique Meirelles falando da temeridade do Partido dos Trabalhadores. Henrique Meirelles? Sim. Perdeu a boquinha, não. Ele não vai ser ministro. Não, às vezes não, porque... Vai não? Eu vi aquela cantora, aquela que dança com bumbum, qual é o nome dela? Anitta, aquela grande artista brasileira, símbolo do Brasil. Falando, vou votar no fulano, mas não vote, não me responsabilizo. Que analisa a economia dizendo que o plano de governo do Lula ele é prejudicial para a economia mundial. Da visão da economia mundial é prejudicial para o Brasil. Então isso mostra um esvaziamento. Você vê que os institutos de pesquisa de esquerda, que obviamente são os controlados, que receberam o dinheiro, eles estão diminuindo muito grande uma diminuição muito grande das diferenças. Então isso vem ajudando a gente a perceber que alguma coisa está acontecendo e que, obviamente, essa situação está virando. Se o som está interrompendo, eu vou passar aqui para o Zé para consertar, porque deve ter tido alguma coisa.
Tenho a mesma Mas eu visão volto pra aí você, do meu irmão Tadeu. Eu acho que o Bolsonaro cresceu bastante com o apoio do Zema, com o apoio do governador eleito do Rio de Janeiro, o pessoal do Sul, São Paulo, o eleitorado feminino com a Michele Bolsonaro. Ela teve uma viagem agora, passou por Goiânia, Tocantins. Governador Ronaldo Caiado, senador Wilder Moraes, que entrou. Vou chegar. Trator. Os cantores sertanejos, Gustavo Lima, o Leonardo, Estão de Chororosa, Zé de Camargo. Então tudo isso teve um peso muito grande. O próprio governador Ronaldo Caiado teve um peso gigantesco. O governador Ronaldo Caiado falou em uma entrevista que se reuniu com mais de 200 prefeitos. Romeu Zema se reuniu com mais de 600 prefeitos. Dos 870, reuniu com 600 Porque prefeitos. nada disso ia acontecer no primeiro turno, né? Nada. Não, na verdade, no primeiro turno, cada um está preocupado com a sua eleição. Então agora o foco é o quê? O foco agora é virar. E temos que virar. Porque assim, é catastrófico o que nos espera. É catastrófico. É de assustar. Assim, eu tô passando... Eu tô quase a síndrome do pânico. Dias difíceis. Dificílimo. Porque assim, nós que somos advogados, Tadeu, não sei se o senhor está tendo essa mesma visão que eu. Tá dificílimo. Sabe, o encrudecimento do direito penal, do processo penal, e agora toda essa censura, não só à mídia, mas a todos que emitem opinião. Igual, por exemplo, eu perdi um monte de seguidor, e não foi porque o seguidor foi embora, por causa do meu posicionamento político. O Tadeu Jaime também passou por isso. Converse com ele passou por isso. Por dar opinião política, por publicar, e aí isso tem nos assustado. Eu acho que nós precisamos nos posicionar, sair de cima do muro agora, para que depois, se tiver que sair do muro depois, vai pegar lixo. Vai pegar lixo. Assim, o projeto deles não é bom para o país, nunca foi. Eles nunca tiveram um projeto de governo. Nunca se esconderam isso. Não, eles têm projeto de poder, eles não têm projeto de governo. Tadeu, quer concluir mais falar alguma coisa? O microfone deu um problema? Não, muito rapidamente, só para dizer que a expectativa é que eu acho que vai dar uma vitória muito boa. Acho que o trabalho que foi citado pelos colegas aqui do governador Ronaldo Caiado, que eu tenho visto, é de falar pessoalmente com vereadores do interior e prefeitos. Isso está volumando muito a campanha do Bolsonaro aqui em Goiás. Acho que nós vamos ter uma surpresa, nós não, né? Eu não vou ter surpresa nenhuma, mas que o partido contrário, o Partido dos Trabalhadores, vai ter uma surpresa muito grande com a numeração volumosa do estado de Goiás para o presidente Bolsonaro. Eu oro a Deus. Beleza. Então, concluir. Então, espero que sejam eleições limpas, né? Tem rumores aí sobre urna, eu nem entro nesse mérito porque a gente não sabe, né? Mas são questionamentos também, que sejam eleições limpas. E tá tendo muito fake news mesmo, cortes, né? E aconselhar as pessoas a pegarem os cortes e... Não, deixa eu ver esse negócio aí, entendeu? Ver o que é, olhar as contas do Brasil, o equilíbrio que está baseado com outros países pelo impacto da pandemia e da guerra, entendeu? Entender números, a importância do agro para o país, que alimenta não só o Brasil, mas 40% do mundo, entendeu? E a questão de o pessoal de Movimento Sem Terra aí, que já está invadindo terras, né? Sendo que o Bolsonaro, que deu mais de 480 mil títulos para pessoas, para 80% mulheres, é o presidente que fez mais projetos para mulheres, mais de 88 projetos, né? 228, mais ou menos, não sei o valor certo, mas... E ver o que é narrativo e o que é fake, assim, e buscar, questionar para depois votar, sem paixão, sem ser um e sem o outro. Beleza? Com razão. Produção, coloca aqui, por favor, eu pedi para exemplificar, talvez de todas as postagens que nós fomos feitas, essa aqui para encerrar esse primeiro bloco do programa. Acho que aqui exemplifica bem isso, tudo que nós falamos. TSE recusa ministro, censura ministro Marco Aurélio por esclarecer que Lula não foi absolvido. Eu quero dizer ao assessor do Capeta lá que ele tem que ler mais, porque é fato. Ele foi condenado em todas as instâncias por mais de 20 juízes. Isso é fato, não é fake news. Sabe? E ele foi descondenado por vocês por uma interpretação que vocês acharam conveniente e soltaram o ex-presidiário Inácio Lula da Silva. Então isso é fato. Só concluindo, essa notícia aqui e outras estão no nosso... Aí corta ali para trás do Tadeu, tem um portal Rede Notícia aí, Tadeu. Aí, produção, tem a foto aí do portal para a gente entrar lá dentro? Esse é o nosso parceiro de notícias, a gente traz o podcast aqui para cá.
e é o parceiro nosso, que é o portal Rede Notícias, que é responsável por todas as notícias que são publicadas aqui na emissora, por escrito. Sigam e compartilhem e mandem notícias para serem publicadas lá. Quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela contribuição, vocês ajudaram o desenvolvimento de Goiás, de Goiânia, de Goiás e do Brasil, trazendo informação e a gente tendo condição de debater isso de forma leve e descontraída. Obrigado a vocês, obrigado. José Patrício, que foi nos emprestado lá pelo programa SOS, que é hoje? É hoje. Às 20 horas, já termina o seu programa, começa você. Você vai participar também? Não, hoje não. Hoje Vai comer mais pão de queijo para esperar o... Vou ficar só no lanche. Isso. Tadeu, vem outras vezes, eu gostei muito de conhecer, muito bem recomendado. O programa é nosso, a emissora é nossa, e a gente presta um serviço de informar as pessoas mostrando os lados, debatendo, mas sempre respeitando a opinião das pessoas, tá bom? Sempre à disposição, muito obrigado. Te agradeço. Marcos Moraes, brigadão de conhecer. Tamo junto. Tem que participar. Tá participando muito da TV, eu te vejo aqui de vez em quando. Vim com a Aline ontem, eu debater com as minhas. Isso, muito bem. Obrigado a vocês, nós vamos para um rápido intervalo, vamos trocar aqui as xícaras, os cafés, reforçar o pão de queijo, que é goiano e não é de Minas Gerais, tá bom? Que é do Caiado, né, de Tadeu, do Zema não. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com os próximos participantes do segundo bloco do programa Podcast da CMN. Sai daí. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Podcast da CMN, aqui com você que nos escolheu. Nós tivemos um primeiro bloco maravilhoso com vários advogados e o Marcos do Marketing, debatemos vários temas interessantes, tomando um cafezinho, um chá, comendo um pão de queijo, de forma descontraída, mas falando de coisa muito séria. Agora, nesse segundo bloco, nós trocamos o café, os copos de água e os convidados. E aí nós convidamos algumas pessoas para trazer esse segundo bloco uma roupagem diferente. Nossa primeira pessoa que nós vamos apresentar aqui é a Lara Silvestre. Doutora Lara, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui novamente, né, com bons nomes. Você esteve aqui esses dias, participou do programa conosco e tal? Gostou? Foi bem recebido? Muito, claro, sempre muito bem recebida aqui. Que bom. Se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Eu sou advogada, especialista em direito empresarial e direito público, especialista em compliance anticorrupção e atualmente cursando compliance interamericano de anticorrupção e empresarial no Peru. Muito bem, muito bem. O nosso segundo convidado, que há muito tempo não vem aqui, a gente estava sentindo a falta dele, que a gente estava já chamando ele várias vezes para ir, teve inclusive um programa aqui conosco durante um tempo, nada mais, nada menos que um médico cirurgião, Dr. Álvaro Vitor. Boa noite, Dr. Álvaro, tudo bem? Boa noite, Debré. Você estava sumida, por que você não... Pois é a pandemia. Vocês estão passando na frente da câmera aí, você já baixa aí, está ao vivo o programa aqui dentro, está baixando dentro, tá? Satisfação em recebê-lo aqui dentro. Pode cortar para ele, não tem problema, pode mostrar não. Tem o microfone que está corrigindo, o pessoal da produção pode ir. Só não passa na frente da tela, que vocês abaixam, assim. Esse microfone da Darlene, aí com a nossa próxima convidada daqui a pouco eu vou apresentar, talvez não batendo lá nessas correntes de ouro 18, aí vai atrapalhar. Né? Isso também. Doutor Alves, se apresenta para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de conhecer, o que você faz, onde você atua, você tem um histórico bacana para apresentar para o pessoal. Então, Debré, eu sou especialista em cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, nutrologia e também atuo agora em medicina legal e perícia médica. Pouquíssima coisa, né? Você teve uma passagem, uma época, na área de cirurgia com crianças, não teve em São Paulo? Cirurgia pediátrica, né? Fiz cirurgia pediátrica em São Paulo e aqui atuei com o Dr. Zacarias Calil. Muito bem. E hoje sua especialidade na área de cirurgia é uma coisa assim engraçada. Conta aí para nós, doutor Álvaro, o que você se especializou em fazer reparos? Então, dentro da cirurgia plástica, uma das cirurgias que eu mais realizo é a cirurgia íntima, né? Cirurgia para reparar
tanto masculino quanto feminino? Não feminino, masculino é mais difícil, porque não tem procura. Se uma vez estragada, né? Não tem jeito. Não, é porque é por causa da procura mesmo. Geralmente o masculino vai para o urologista. Muito bem. Então nós vamos poder falar no programa podcast de hoje de reparo. Podemos popularizar essa cirurgia íntima? Ficou assim tão elegante, tão concerto de perereca? Podemos falar isso? Estamos pensando num título aí para a gente colocar isso daqui a pouco para ficar descontraído. E ela? Mas não, a cirurgia íntima achei que ficou assim. O nome seria linfoplastia. Ah, não, aí ficou muito mais difícil. Deixa eu apresentar a terceira convidada nossa aqui para hoje, que volta também do programa, que teve uma participação ímpar aqui conosco, que é a doutora Darlene Liberato. Tudo bem, doutora Darlene? Tudo bem, boa noite, é um prazer. Quer dizer que eu abri o programa de hoje, né? Se apresenta antes para o pessoal que não te conhece. Doutora Darlene, atua em qual área? Então, meu nome é Darlene Liberato, sou advogada militante há 38 anos. E advogo na área de família e na justiça do trabalho. Faço defesa trabalhista. Advogo na advocacia patronal, exclusivamente, com raríssimas exceções. Muito bem. E é uma grande apreciadora de vinhos. Hoje veio aqui, Sim. Né? Tá vendo, Lara? Quando você vê a emissora, por favor, traga uma garrafa de vinho, né? Pode ser qualquer safra, não importa o ano, nem o tipo do vinho, pode ser um Cabernet, pode ser um Sauvignon, né? Mas traga um vinho que a gente depois tomar. Não, a coincidência aqui é o nome do vinho, mas é uma reserva. E é um Cabernet 2020, muito bem. Muito bom vinho, muito obrigado pela gentileza. Olha, você está exportando, você está vendendo? É 2020, não é para falar que isso é uma propaganda imediata, porque realmente... 2022 já tinha cortado. Já tinha cortado, aquele então, assessor do capeta já tinha nos atentado aqui dentro. Né? Gente, o nosso bate-papo assim sirva, então todo mundo está com chá, com café, comer um pão de queijo. Você gosta de pão de queijo? Então pega um pão de queijo então. E aí eu vou abrir aqui para a gente começar debatendo umas coisas aqui, a gente trocar umas ideias. E aí eu vou começar pelo tema que eu acho que vai ser mais engraçado, que vai dar maior audiência, né? Como que alguém fala assim, nossa, eu vou fazer cirurgia plástica, e de cirurgia plástica eu vou me especializar em quem? Orelha, ouvido, tal, e eu decido por uma parte íntima da mulher. E aí? Como é que veio essa sua decisão por escolher essa parte tão específica do corpo humano? Não, na verdade, não foi uma decisão, né? Primeiro, a gente adquiriu uma experiência com crianças, né? Por causa do hermafroditismo. Então, quando a criança nasce com ambos os sexos, você define pelo sexo feminino, né? Porque é muito difícil você construir o sexo masculino. E aí, durante a cirurgia plástica em adultos, eu tive algumas procuras de pacientes que queriam fazer a cirurgia íntima e uma divulga para outra e eu fui aumentando o volume. Mas não teve assim uma divulgação, não teve nada diretamente. Não como é que está a procura para essa especialidade? Assim, não sei se alguma das doutoras gostaria de fazer essa pergunta, mas algum dos telespectadores de repente pode querer fazer, mas como é que está o nível de procura por essa área de atuação? Então, eu acho que com Tem a muita liberdade... gente que atua nessa área, Auro? Tem algo, não é muita gente, não é uma área, né? Não é uma área assim que tem diversos por exemplo, profissionais. Tem praticamente todos os cirurgiões atuam nessa área e tem mas mais não porque não tenham capacidade, é mais porque fazem menos devido à procura, né? E tem alguns ginecologistas também que fazem, mas eu acredito que a maioria, inclusive tem alguns ginecologistas que drenam para mim. Porque a gente está mais habituado a fazer e tem os resultados, as pacientes gostam, né? E hoje a mulher tem... Os maridos, eu imagino que devam gostar também. Também, sim, mas geralmente eles falam que não precisa, né? Claro. Geralmente a mulher vem falando que meu marido não quer e tal, mas eu quero. O cara chega lá e fala, não precisa, tá? Mas dá uma puxadinha por cá, levanta por lá, né? Faz um formato diferente, assim? Exatamente. Não é o formato diferente, né? Agora, o mais engraçado é que tem algumas mulheres que vão lá para saber se está normal. Peraí, não entendi. As mulheres vão lá para te perguntar se está tudo normal. Aí eu falo, não, está tudo normal, não precisa. A sua esposa tem ciúme do senhor ser especialista, assim, exatamente nessa parte? Que pergunta inteligente. Como que ela lida com o fato de saber que todos os dias o senhor vê por várias vezes
A parte íntima de mulheres Perereca, bonitas? Não, isso aí não tem. Você assim, ginecologista, né? isso? Coitado do ginecologista, não, isso aí não. Ela entende, normal, acha normal. Normal. Que bom. Mas então as mulheres chegam lá e perguntam, elas querem saber se é normal. Algumas, né, perguntam, eu vim aqui para fazer uma consulta para saber se está normal, porque ela lê, né, sobre a cirurgia, a amiga fez, e ela quer saber, ela tem dúvida, será que estava normal? Será que os meus pequenos lábios são normais, os grandes? Como é que está? O meu clitóris está normal? Elas vão lá para... E tem alguma regra de... Eu fiz uns exames Não, agora, acabou de chegar agora, um exame de estético. colesterol, de testosterona, aí tem aquela faixazinha lá nos exames que dá assim, de tanto a tanto é referência, né? Você tem algum critério? Como Não, é que o critério é visual. Você vai avaliar se, geralmente, o que acontece é o pequeno lábio chega a ser tão grande que incomoda na relação sexual, incomoda no uso de uma roupa íntima, incomoda na hora de você ir para academia, né? Às vezes você tem um excesso pubiano, né? Que antigamente, você lembra que falava capô de Fusca, né? Antigamente. Que aparece. Porque agora o Fusca, né? Então aparece na roupa íntima, então isso também reclama muito. E às vezes o grande lábio, né? Elas não sabem às vezes que tem, mas às vezes também ele está aumentado e tem que diminuir. E às vezes precisa até de enxertar um pouco de gordura, porque numa relação sexual, o grande lábio protege a mulher. Então, quando ele é muito fino, então atrapalha na relação sexual, incomoda, dá dor. Então você tem que enxertar um pouquinho de gordura para poder criar ali uma proteção na relação sexual. Auro, e tem sim, muitas mulheres que reclamam, e aí a gente teve aqui recentemente uma sexóloga que falou muito sobre isso, que hoje se conversa sobre sexo como se conversa de política, como se conversa de pão de queijo, né? Deve se tratar algo que é normal, uma determinada normalidade, porque é normal, né? Mas que durante muito tempo isso foi restringido e foi limitado às mulheres de falar que tem desejo, que sente orgasmos, né? E muitas dessas mulheres, algumas vezes perguntadas, elas não sabem dizer se já tiveram ou não algum dia orgasmo. Tem a ver também com a questão psicológica, obviamente, né? Criação, como foi a família, como é que a família a educou dessa forma, mas também tem com essa questão da composição física da perseguida. Com certeza, porque vai aumentar muito a autoestima, né? Às vezes ela não consegue ter um relacionamento com o marido ou com o companheiro do jeito que ela gostaria, porque ela não está satisfeita com a parte íntima dela. Então, quando você corrige isso, para ela, aquilo vai favorecer. É um libertador. Eu tenho uma dúvida. Eu já vi falar muito da cirurgia, desse tipo de cirurgia, mas quando se faz uma lipo, uma abdominoplastia, né? Eu não sabia que existia, que tinha, né, um procedimento só para esse tipo de reparação. Então a procura só por esse... Às vezes você associa, mas porque essa cirurgia, quando você faz, é uma cirurgia muito simples, você faz a nível ambulatorial, faz com um procedimento que terminou, ela vai embora para casa. Então, no próprio consultório. Na sala de pequena cirurgia. Então é um procedimento que é mais tranquilo de fazer, não precisa você levar para o hospital. Muito bem, gente. Matou as curiosidades. Darlene, tem mais alguma pergunta para fazer ao doutor? Não, estou satisfeitíssima. Eu gostei muito da sua pergunta, achei muito interessante saber como é que as mulheres se dão quando é casado com um cirurgião que se especializou nessa área. Achei interessante, muito bacana. Né? Parabéns para ela. Muito bem. Gente, vamos tratar de outro assunto aqui. A produção preparou algumas notícias, vamos trazer lá algumas notícias para que a gente possa debater elas. Deixa eu ver o que a produção preparou aqui. Podia abrir o nosso portal, que é o nosso parceiro aqui do programa. O portal nosso chama Portal Rede Notícia, tá até escondidinho atrás de você, que é esse portal nosso aí. E aí, traz aí, produção, alguma notícia aí para a gente debater. São várias notícias, atualizado várias vezes ao dia, com notícias relevantes. Eu quero escolher uma aqui para que a gente possa ouvir a opinião. E aí, esse que é o bacana do programa, porque o programa, ele seleciona
pessoas com experiências de vida diferentes, com histórias diferentes, com atuações diferentes, para a gente debater. Aí a produção separou uma aqui, que está lá no portal de notícia. Michele Bolsonaro chora ao falar sobre ataques à filha por jornalista de esquerda. Né? Vocês viram essa notícia aí? Tá, você viu? O que você viu disso aí, Lara? Eu ouvi, acho que foi hoje pela manhã na rádio, exatamente sobre isso, que ela foi discursar a respeito e ela se emocionou muito, né, sobre o ataque. Foi essa semana, né, uma jornalista, ela era colunista de um jornal, né, em São Paulo, Folha de São Paulo, se eu não me engano, que fez uns ataques a uma criança. Coisas assim, esdrúxulas e absurdas, né? E a gente não vê nenhum tipo de censura em relação. Pois é, nós estamos vivendo um momento assim de que ataques de todas as áreas, elas devem ser combatidas. E eu lembro de uma época na política que nós conseguíamos separar a divergência política, o nosso adversário político, mas inclusive entre eles era bem clara essa questão. Falou, você ataca a minha forma de administrar, os meus valores, aquilo que eu fiz certo ou errado, mas você poupe as famílias. Até porque tem alguns casos na história da vida política que foram revelados traição do homem, da mulher, e isso veio à tona, filhos fora do casamento, e que me parece que chegou num ponto das pessoas falarem, a vida privada do artista deve ser preservado, do artista, cantor, esse pode vir à tona, mas preservar uma parte disso, né? Que isso é muito ruim. O que vocês acham disso aí, Darlene? Você que é especialista, inclusive, já protegeu, né, na sua área de atuação, nós falamos desse dia que você veio, você é uma das pioneiras, me parece que o primeiro caso do Brasil, né, que um namorado filmou uma relação sexual. Uma relação sexual e que isso virou chacota mundial, né? Então, realmente foi um caso bem emblemático na época. Que eu acho... Tem quanto tempo isso, Darlene? 12 anos. 12 anos atrás. Aproximadamente 12 anos. A vida da menina foi destruída até a presente data. Ela não se recuperou, enfim, sofre vários traumas. Claro que a pessoa que fez isso foi absolvida tanto na justiça criminal como com ações de indenizações na esfera civil, né? Então, isso causou uma revolta muito grande a ela e, enfim, até hoje ela não pôde se recuperar disso. O que eu acho, a minha opinião, não tinha visto esse choro dela, mas eu acho que nesse mundo de exposição desnecessária que todo mundo faz questão de fazer, eu já imaginava o esperado, porque não façam comigo o que vocês não querem que façam com você. O presidente Bolsonaro, né? Ele é um homem que sabidamente, não estou falando de política, estou falando de pessoa, é uma pessoa muito temperamental e que não pensa o que falar. Ele não tem um segundo para pensar alguma coisa. E ele, por diversas vezes, já desferiu alguns ataques a mulheres, né? Algumas filhas. Então, assim, eu acho que nesse momento em que as pessoas estão se matando por política, eu imaginei que essa retaliação viesse, porque são filhos de quem? Filhos daquilo. E eu não sei se vocês se lembram, antigamente, por exemplo, ninguém sabia da vida privada de presidente da República. Quem eram os filhos de Figueiredo? Ninguém. Quem era filho de Emílio Garrastazu Médici? Quer dizer, nada era levado a público, apenas o trabalho dos presidentes da República. E hoje em dia não, a vida pessoal tem muitas costas, então eu acho que essa notícia está aqui, está no portal, depois traga lá na íntegra, mas a jornalista Bárbara Garcia, né, ela nessa terça-feira, dia 19, ela colocou lá dentro, para bolsonaristas, imbrochável, feito nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta, disse ela. Falando de uma criança, essa criança teve ao que o Bolsonaro falou das meninas venezuelanas de 14 anos, a filha de alguém tem 12 anos, né? Mas aí entra num debate político, né? Isso terrível, terrível. Não fale isso da filha, que o Lula já tem filhos mais velhos, mas que não fale da filha ou do filho do Lula, como não deve falar-se do filho ou da filha do Bolsonaro ou de nenhum outro candidato.
pessoal. As pessoas não estão mais preocupadas em fazer Quem vai ganhar, quem vai o perder. que eu tenho de bom para oferecer, quais são as minhas propostas, o que eu tenho feito, o que eu vou fazer. Não se discute mais isso não é mais levado a sério. Se discute a sua vida pessoal e os ataques que eu tenho a fazer à vida, à intimidade de outra pessoa, ao caráter de outra pessoa. Virou, assim, é lamentável o momento político que a gente vive hoje. E acho que muito disso a gente deve a essa exposição, claro. Claro, sem sombra de E dúvida. hoje a tecnologia, essa questão das redes sociais, tá tudo tão, o tempo todo tão ao vivo, fácil, né? Tão fácil, tão ao alcance de qualquer pessoa. que tornou-se... Lara, enquanto você está falando, eu estou me lembrando assim, que a gente está começando a ter um hábito. Marca-se uma reunião, a gente quer conhecer quem é essa pessoa, todo mundo está tendo um hábito, de lá, Antes de ir para a reunião. de ir para a reunião, Instagram, para conhecer o caboclo, o que ele fez, o que ele não faz, o que ele gosta, etc, etc. E lá se tem um histórico da vida do cara, onde ele passou, o que ele fez, o que ele não fez, como ele entende as coisas, se ele gosta de ovo mal passado ou não tão bem passado. Lá tem o histórico da pessoa. Quer dizer, a nossa vida está tão pública, tão exposta hoje, né? E as pessoas estão se esquecendo disso. Toda hora uma postagem, uma foto onde você teve, o que você comeu, o que você bebeu, o que você gostou, o que você não gostou. É o preço que se paga, né, por essa exposição. Assim, existe uma exposição que eu entendo profissional, de pessoas que precisam divulgar o seu trabalho e que aí sim, um advogado que a cada minuto é uma lei, essa é uma sentença favorável, uma decisão inédita, né? Um curso, eu acho que as redes sociais profissionais, elas bem conduzidas, eu acho que é tudo de bom, até eu aprendo muito com isso, todos nós aprendemos. Mas essa exposição pessoal diária, é claro que ninguém resiste a um aniversário de um filho, a um dia das mães, a um dia dos pais, mas essa exposição pessoal, eu acho que isso só prejudica, infelizmente. E olha só, faltando 12 dias, não, agora são 10 dias, né? Faltando 10 dias para as eleições, daqui para frente pode preparar, que vai piorar para todos os lados, infelizmente. Nós estávamos falando sobre isso no bloco anterior e alertando as pessoas. Nós estamos chegando a esse nível de tensão, ela tem aumentado tanto, que começa a acender uma luz de alerta, né? Alerta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você discute no trânsito. Nós estamos, infelizmente, nunca imaginei viver um negócio desse, que fala assim, toma cuidado na hora de você sair de casa para ir votar, né? Cuidado com o que você vai usar. Nós estamos chegando a um ponto disso que é muito assustador, muito preocupante, que a gente precisa alarmar. Produção, coloca aí, abre a tela do nosso portal, vamos trazer mais uma notícia aqui para que a gente possa debater. E aí tem uma aqui que está no portal, primeira-ministra do Reino Unido renunciou, né? A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou ao cargo nessa manhã de quinta-feira, em pronunciamento oficial. Essa aí é uma notícia, porque ela criou toda uma expectativa dela vir, tá essa notícia, uma mulher guerreira, que é a primeira-ministra do Reino Unido, né, que tinha substituído um polêmico também, o ex-ministro, e que não conseguiu desenvolver um trabalho e mostra uma instabilidade política também muito grande no Reino Unido e revela um pouco dessa crise que não só o Brasil está passando, mas outros países também estão passando, de extremismo, de agressividade violenta que não dá oportunidade das pessoas sequer mostrar o seu trabalho. Mas né? olha, uma decisão, não sei o motivo, mas extremamente acertada. Por que você vai se manter num cargo que você sabe que você, não sei qual motivo, né? Você não tem competência técnica para assumir, mas se todos, não só políticos, todas as pessoas do Brasil que assumissem um cargo e que não estivessem preparadas, tivessem a humildade para logo em seguida dizer sair, nossa, como a vida seria diferente, principalmente na área política. Eu acho que nesse momento é principalmente. Eu acho que ela sofreu um desgaste muito grande. A notícia diz o seguinte: seu mandato, mandato civil ela derreteu depois de implementar 15 dias, né? Um grande corte nos impostos. Ela cortou 100 bilhões de dólares, né? Mas com a redução na arrecadação ainda era previsto empréstimos estimados em mais de 100... o empréstimo era de 100 bilhões. Ela fez cortes lá dentro e essa pressão lá dentro não conseguiu mantê-la
no poder por mais tempo. E isso é péssimo, porque ela vinha para dar uma novo direcionamento para o Reino Unido, que se perdeu. A próxima notícia, ministro da Economia Paulo Guedes, vamos lá ver o que o Paulo Guedes está falando lá, é a segunda notícia do Paulo Guedes. Ministro da Economia Paulo Guedes critica a gestão do ex-presidente Lula ao participar de evento em Brasília. Nessa quarta-feira agora, o ministro da Economia Paulo Guedes criticou a gestão do ex-presidente Lula. E aí ele fala dos avanços, dos acertos que ele está tendo na economia. Vocês estão percebendo isso aí, uma melhoria na economia? Como é que vocês estão sentindo esses meses para cada economia? Como é que está? Sim, é claro, né? A gente percebe uma melhora importante. Mas eu vejo isso com um caráter também eleitoral, né? Porque acaba que as medidas que a primeira-ministra do Reino Unido tomou foram medidas populistas, porque ela fez o quê? Baixar os impostos, né? Mas se você baixa os impostos, diminui a arrecadação, né? Só que no Brasil, a eleição para presidente, ela às vezes é muito valorizada, e a gente tem que pensar que o importante não é o presidente, o importante são os deputados, são os senadores, né? É isso que a gente tinha que preocupar, mas a gente canaliza demais para presidente, entendeu? Muito bem dito. Eu acho que o brasileiro começou a pensar nessa seriedade. Se a gente pensar na eleição de 2018, nós elegíamos assim, Tiririca, pior que está, não fica. Tinha Alexandre Frota, né, que falava de tal. Tinha algumas coisas assim que eram os votos de protesto. E a pessoa fala, que esse cara não presta nada, eu vou votar nesse cara que não entende nada, não vai interferir em nada na minha vida. E ele viu como interfere na vida do cidadão, né? Eu achei até que a Maria Machadão, fiz analogia, só falta Maria Machadão e algumas figuras emblemáticas aqui. Nem perto, pai, não tem nem 3 mil votos. Sim, irmão de cantor sertanejo, então pronto, todo mundo é candidato. Mas eu acho que a gente deve muito isso à nossa falha na educação, claro, até aqui, porque hoje a geração que começou a votar, né, é fruto de toda uma educação falha que nós temos no passado. Totalmente. Que as pessoas não têm o conhecimento. Eu estava até conversando sobre isso, as pessoas não têm o interesse de abrir. É simples, você não precisa ter muito trabalho. Abre um Google, faz uma pesquisa. Tá, o que faz o presidente? O que faz... qual é a função dos deputados? Qual que é a função do Congresso Nacional ali na atitude do presidente? Porque isso influencia 100%. A gente viu a Dilma simplesmente foi vitimada quando ela perdeu todo o apoio do Congresso. Exatamente. Na minha época, pelo menos, existia uma matéria que chamava OSPB, né? E Moral e Cívica. E nessas duas matérias... OSPB, Organização Moral e Cívica. Enfim, nós éramos obrigadas, começando de saber cantar o hino nacional de cor, a saber, não me esqueça, eu tinha que decorar o nome de todos os ministros, todos, e a gente via essa cadeia, quem serve, quem manda em quem faz quem, a importância do voto. Então, assim, hoje em dia, isso não existe. E não é só na vida política. Eu me lembro de eu decorando a tabela periódica, e tabuada. Eu fui falar isso um dia desse e me falaram, o que é isso? Eu falei, como assim? Vocês nunca decoraram uma tabuada e uma tabela periódica? Não. Eu falei, gente, quer dizer, então assim, a falta de preparo que vem de lá, vem desde... Mas também, você já imaginou, porque na época a gente aprendia tanta coisa que era assim, deixa eu colocar isso com muito cuidado. Assim, você não vai falar em direcionado. Não, é porque eu estou falando assim, a gente pega, eu sempre defendi que você tinha que fazer uma análise do perfil do aluno, porque tem pessoas, nós nascemos com algumas vocações, uma mais para a área de humanas, outra mais para a área de exatas, né? E tem pessoas como eu que jamais tive menor vocação para química, física e nem matemática. Então aquilo ali, mas o básico tudo bem. Mas se colocava o mesmo peso dessas matérias para as matérias de português, geografia, história que eu amava. Né? E aí essas matérias que poderiam ser mais bem desenvolvidas para mim, deveriam vir com mais intensidade do que as demais, elas me fariam gostar muito mais da escola, certo? E a gente acabava dando o mesmo peso para as coisas totalmente diferentes. E o cara que não gostava de história, Alvo? Então o cara tinha que estudar história. Não, eu tinha que conhecer o básico da história. Eu acho que com o advindo da internet
Isso está mudando a vida da gente radicalmente em todos os sentidos. Quer dizer, hoje, com a tabuada que todo mundo tem no seu celular em casa, com a questão de facilidade de notícia, de cálculos, está mais a capacidade de interpretação desse ser humano do que a capacidade de armazenamento das informações que era quando nós éramos jovens e estudávamos lá dentro. Mas eu me atrevo muito a dizer que se formaram analfabetos funcionais, pessoas incapazes só decorava. de ler. Eu não vejo nessa nova geração. Só decorava. Ler esse livro. Eu ainda tenho o hábito de, por mais que eu tenha Kindle, tudo, quando eu vou estudar algum caso, eu tenho a necessidade de abrir um livro. Eu tenho a necessidade de escrever, eu ainda tenho essa necessidade. E vejo muita gente de uma geração após a minha, as pessoas não têm isso. Isso cria-se um indivíduo que tem a incapacidade de interpretar. Essa falta de interpretação, essa incapacidade, essa interpretação distorcida, cria-se um indivíduo que fala inúmeras besteiras por aí e a gente vê o que... Doutora, a senhora fez direito, a senhora sabe disso. Eu fiquei chocada em descobrir um dia desse um aluno de direito que está no já vai entrar no 7º período e fez a faculdade totalmente online. Eu já fico imaginando como vai ser esse profissional. Tudo bem, ficar um ano durante a pandemia é péssimo, mas ninguém aprendeu nada. Mas hoje, as faculdades online existem, infelizmente, como existem oportunistas para tudo, o pai é obrigado a pagar a pensão alimentícia até que o filho faça 18 anos, 24, ou conclua o curso superior. E tem muitos filhos com 20 e tantos anos fazendo faculdade online para poder colocar no processo e dizer que ainda está fazendo faculdade. Então, assim, eu fico imaginando para onde que vai essa geração. Nós vamos pedir a produção aqui para colocar a última notícia. Eu estou estranhando, ele não falou de política até agora. Mas vai tudo falar, isso aqui né? é política. Tudo é política, com arroz com feijão, tudo. Isso tudo aqui é a base da política. É a base da política. Não, desculpa, ele não falou das eleições. A produção coloca aí uma notícia. Jovem Pan é censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para você falar que não vai, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Essa notícia. Abre para a tela geral. Jovem Pan é censurada. Abre para a tela geral, por favor. Essa notícia, ela está balançando a todos nós brasileiros. Jovem Pan é censurada pelo TSE. A partir de agora, está proibido usar adjetivos ofensivos contra Lula na Jovem Pan, né? Depois da censura do Tribunal Superior Eleitoral de suspender propagandas ofensivas a Lula e a juventude. Todo mundo já viu essa notícia aqui. Se você quer mais alguma informação, entra lá no portal Rede Notícias e se complemente. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Como é que vocês estão se sentindo com esse fato? Debré, semana passada, dia 18 foi dia do médico, né? Sim. E o Conselho Federal de Medicina, ele resolveu não fazer uma propaganda em homenagear os médicos do Brasil todo, porque há 2 semanas atrás foi o dia do veterinário. E o Conselho Federal de Veterinária fez uma propaganda e o Tribunal Superior entendeu que era uma propaganda eleitoreira pró-Bolsonaro. E aí a propaganda do Conselho Federal de Medicina Veterinária mas não isso foi... deveria ser normal, Darlene? Pois não faz parte da democracia. O brasileiro tem oportunidade. No Brasil, claro, não foram as redes sociais, o Conselho Federal não se manifestou parabenizando os médicos, com medo da censura dar uma cortada, que isso poderia trazer transtornos piores. É um horror. Então, eu acho assim, eu não participo da política médica, mas eu acho que o Conselho Federal de Medicina errou, porque se antecipar a alguma coisa que pudesse acontecer, acho que isso não tem nada a ver. Deveria fazer e depois deixar a sociedade decidir se isso estava certo ou errado. Porque se os médicos querem falar que são a favor de candidato X ou Y, eles têm direito. Como também eu não acredito nessa história de que o padre, o pastor, ele tem que ser de algum partido. O padre, o pastor pode ser do partido que ele quiser. Então, essa questão de você direcionar uma categoria para algum candidato, isso não existe. Então, quer dizer que se ele é padre, ele não pode ser Lula. Se ele é padre, ele não pode ser Bolsonaro, ele pode ser o que ele quiser, ué.
Ele é padre, mas ele tem uma convicção para alguma coisa. Ele é médico, mas ele tem uma convicção que pode ser de direita, de esquerda, de centro. Ele pode não gostar nenhum dos dois. É isso que faz democracia. Isso é democracia. E as pessoas que frequentam a sua igreja, ela deve saber e deve conviver com esse posicionamento dele, né? Exatamente. De forma respeitosa. Quer dizer, eu discordo da posição do meu pastor, mas eu penso desse jeito, nem por isso devo segui-lo, eu devo respeitá-lo, sabe? Lara, sua colocação para os tempos finais do programa, o que você achou dessa notícia? Eu concordo plenamente. Falta-se hoje respeito pela opinião do próximo. Eu acho que debatendo, eu gosto de pessoas que pensam diferente de mim, porque assim eu aprendo. Eu vou atrás de informações, eu quero aprender a saber. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter o respeito e pesquisar, e procurar se informar, senão, para que vivemos em democracia, né? Então, era melhor implantar-se um outro regime, todo mundo obrigado a pensar daquele jeito e pronto. Fica aqui o registro da CMN, Canal Metropolitano de Notícias, de total... Repúdio. Eu ia usar uma palavra muito pesada, mas que obrigado, você achou mais elegante, mas repúdio, repúdio. Mas minha sensação é de indignação, é de dor, é de revolta, é de ofensa, sabe? É alguém tomar o direito meu de fazer uma interpretação sobre os fatos. Eu falei isso no primeiro bloco, isso nem na época do regime militar, já no finalzinho lá, do regime militar que nós vivemos, com a redemocratização, que eu já era menino, mas peguei um pedacinho daquele pedaço ali, eu lembro de ver algo assim, tamanha barbaridade, né? Minha mãe me mandou uma mensagem que eu falei que eu não posso chamar aquele cara careca, né, do mal, de assessor do demônio. Posso Então, assessor do diabo, eu não vou falar com ele mais. Eu quero falar da Dona Rita. Dona Fala Rita, que nós temos que encerrar. olha aqui, Dona Rita, é o seguinte, aquele dia eu estava indecisa, mas aí ontem, depois, eu não ia votar em ninguém, como não votei no primeiro turno, não ia votar em ninguém, mas analisei o que a senhora falou de mim, que realmente eu sou uma pessoa inteligente, e ontem eu defini meu voto, vou votar no Bolsonaro. Muito bem, pessoa inteligente, né? Livre opinião para todos, quem quer votar no Lula, vote, faça as suas escolhas, quem quer votar no Bolsonaro, faça as suas escolhas e com as consequências das suas escolhas, tá? Isso que é o bonito, é isso que é chamada democracia. Eu tenho minha opinião formada sobre, mas respeito quem pensa diferente. Gente, obrigado a cada um de vocês. Lara, obrigado por nos ajudar a fazer o programa. Doutor Alva Alexandre, debate interessantíssimo sobre o concerto das pererecas. Isso vai entrar pelos anéis da rede de comunicação. Darlene, obrigado pela participação. Fizemos um debate agradável. Vamos comer o pão de queijo e a gente volta na próxima terça-feira. O programa é toda terça, quarta e quinta, às 18 horas, ao vivo aqui pela CMN. É o programa podcast da CMN. Grande obrigado. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Para transformar o seu talento em oportunidades profissionais, a senha é conhecer